Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição de Bora Falar de Branding e Reputação, conversando hoje com Viviane Perinoto, a Head de Comunicação da Itaúsa. Mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o Bora. Bora Falar de Branding e Reputação é um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, uma consultoria internacional especializada na gestão da reputação corporativa. Isso muito nos orgulha, essa parceria do Bora com a Caliber, acima de tudo. E falando especificamente do Bora, só para lembrar para você, o Bora Falar de Brand e Reputação é um projeto acadêmico que tem o objetivo de levar conhecimento, disseminar informações sobre tudo relacionado ao ecossistema, ao universo de gestão de marcas no Brasil e no mundo. A gente está quase completando 100 conversas gravadas, então isso muito nos orgulha dessa estrada que nós construímos ao longo dos últimos 3, 4 anos. São quase 90 profissionais brasileiros e quase 5, 6 internacionais, entre professores e autores de livros. Então, a gente vem crescendo nesse nosso propósito de levar conhecimento sobre esse ecossistema tão importante dentro da estratégia de negócio das organizações, que é linkar estratégia de negócio com estratégia de gestão de marca. As duas precisam, acima de tudo, estar alinhadas para gerar valor acima de tudo. Tá? Então, se você curte o Bora ou se você nos acompanha, clique aqui embaixo, dá o seu ok, o seu joinha e, principalmente, retransmite esse conteúdo para quem você entender que faz sentido. Agora sim, falando sobre a Itaúsa, então a Itaúsa completou 50 anos, muitas pessoas não conhecem a Itaúsa, então a gente vai ter uma oportunidade de falar um pouco mais sobre a empresa, além do seu projeto de rebranding. E a gente vai estar conversando com a Viviane Perinoto, que é uma executiva de comunicação corporativa com mais de 15 anos de atuação em construção de reputação, posicionamento estratégico e gestão de relacionamento com os públicos de interesse. A Viviane, ao longo da sua carreira, né, desses 15 anos, ela já trabalhou, estou olhando aqui a minha cola, JBS, Santos Brasil, BRF, ou seja, empresas de segmentos diferentes, e hoje está à frente da comunicação dessa holding, que tem um investimento, uma das maiores investidoras do Brasil, tem um grande portfólio de empresas por trás, entre eles Itaú e Havaianas, por exemplo. Então, em um segundo, aqui com a gente, Viviane Perinoto, Head de Comunicação da Itaúsa. Não sai daí não, a gente volta em um segundo, tá? Um abraço. Olá, pessoal. Voltando agora ao vivo e a cores com Viviane Perinoto, a Head de Comunicação da Itaúsa. Você já vê ali atrás o fundo, a gente vai falar sobre essa celebração dos 50 anos dessa instituição e, acima de tudo, tudo que foi conduzido no sentido de fazer um reposicionamento, um rebranding dessa marca. Talvez alguns de vocês que nos acompanhem não tenham o conhecimento da extensão do que é a Itaúsa, e quando você escutar a Viviane falando, você vai perceber que a Itaúsa está presente no dia a dia de todos nós brasileiros. Seja desde uma coisa estruturante até uma coisa mais básica, os seus investimentos perpassam por várias organizações que movem a economia nacional. Dito isso, com o coração bastante alegre, dou aqui as boas-vindas à Viviane Perinoto. Tudo bem, Vivi? Oi, Dario, tudo bem? Eu te agradeço muito pelo convite, né? Eu sou fã, do programa, eu acompanho o Bora Falar de Branding já há algum tempo e estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar um pouco sobre a Itaúsa e essa jornada tão importante do nosso reposicionamento de marca. Obrigada. Para quem nos acompanha, né, sempre a gente fala às vezes dos bastidores. A Viviane é uma pessoa muito querida. A gente tem procurado conciliar agendas. A gente entende a agenda de todos os executivos e executivas que passam por aqui. Nem sempre acontece no tempo possível. Então, a Viviane esteve, no bom sentido, por um bom tempo. Ela vai contar para a gente envolvida em diferentes ações dessa celebração e agora a gente tem a oportunidade de conversar com ela. Viviane, a primeira pergunta ela é básica em todos os nossos programas. A gente procura entender um pouquinho da pessoa, da trajetória pessoal que as executivas, os executivos que por aqui passam trilharam. Eu sempre falo porque, às vezes, a gente tem profissionais que têm uma carreira absolutamente retilínea, retilínea no sentido de não fez algum tipo de mudança de percurso ou de zigue-zague. Eu, por exemplo,
sou um profissional que fiz zigue-zagues na minha carreira. Comecei com contabilidade, depois um pouco de TI para chegar em marketing. E a gente tem essa curiosidade, primeiro, porque eu acho que isso acaba inspirando as pessoas. Podia contar um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, onde você estudou e por onde você passou? Claro. Bom, eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu já percorri muitas vertentes aí da área de comunicação. Eu me formei em jornalismo, então sou jornalista de formação. Trabalhei em televisão, comecei a minha primeira experiência, fui como repórter de TV, depois apresentadora, e aí fui enveredando pela comunicação, trabalhei em agência, fazia revistas internas, né, boletins, trabalhava com comunicação empresarial, foi meu primeiro contato com comunicação interna. Trabalhei para a Bosch, para a Whirlpool, enfim, grandes organizações. Mais para frente, mais tarde, eu fui conhecer assessoria de imprensa, queria ter essa experiência também com imprensa, e acabei, os caminhos acabaram me levando para a comunicação corporativa, onde eu me especializei, fiz especialização, então eu sou formada pela Metodista, e depois eu me especializei na Casper, em comunicação organizacional, e me apaixonei, né, por tudo que tem relação com a comunicação empresarial, comunicação organizacional, e passei por outras empresas antes da Itaúsa, né? Já trabalhei na JBS, na BRF, na Santos Brasil, e nos últimos 6 anos estou à frente aqui da comunicação da Itaúsa, e, enfim, é um trabalho que eu gosto muito. Não sei se eu já posso continuar falando sobre Itaúsa, mas Não, não. aqui eu tenho oportunidade, e isso que eu acho bacana também, né? Porque a gente não entende esses caminhos, né, que vão nos trazendo para onde nós estamos hoje. Então, todas essas experiências que eu comentei com você, hoje elas são importantíssimas, né, para essa cadeira aqui, onde eu olho a comunicação 360. Então, eu sou responsável pelas frentes de PR, de digital, de marketing institucional, de comunicação interna. Então, todas essas frentes de trabalho hoje eu consigo né, executar com esse olhar mesmo que o tempo foi me trazendo, né, que eu fui ganhando aí de experiência ao longo do tempo. Nada é em vão, né? Você vai somando experiências, essas experiências depois são ricas para você conseguir desenvolver a sua atividade. Eu só queria voltar antes da gente entrar em Itaúsa, por isso que eu pedi para a gente não entrar ainda. Primeiro é jornalista, e aí, assim, neste momento nós estamos fazendo a gravação, a 95ª conversa do Bora, a gente está caminhando para 100. E eu diria, numa Legal. estatística bem rápida, que 40 a 45% de todas as pessoas que passaram por aqui, principalmente comunicação corporativas, têm a veia, do jornalismo, né? Ontem eu tive a oportunidade, né, de ver uma palestra, o papel da imprensa na construção de confiança nesses tempos de incerteza, né? E assim, o jornalismo sempre e agora cada vez mais importante ainda, ele é vital, né, para clareza, para construção de confiança como um todo. Então, bacana você ser mais uma na minha estatística sobre jornalismo. E outro, só uma curiosidade, é apresentadora. Onde você foi apresentadora? Fui apresentadora, eu sou de Rio Claro, do interior de São Paulo, então eu era apresentadora da TV local da minha cidade e cheguei até a dar autógrafos Ah, nessa época. próxima vez que eu for aí, eu vou querer autógrafo, hein? Ah, tá bem. Hoje nem tem mais, né? Hoje é selfie. Ah, tá. É verdade, verdade. É. Vamos então, Viviane, Vamos. Mas, falar Dario, sobre. só para te complementar isso que você falou sobre a confiança, né? Eu acho que esse é um propósito, né, de nós comunicadores, né, transformarmos a comunicação num ativo estratégico, né, que conecta cultura, negócio, reputação. Então, por isso que eu sou tão fã do seu trabalho, né, do programa e onde você dá esse espaço para a gente poder falar sobre todos esses temas. Que bacana, que bom. Eu queria começar, né, pelo básico. Falei na abertura e falei também agora quando a gente voltou aqui ao vivo. Eu acho que
a gente precisa começar do básico, que é explicando para a sociedade, para quem acompanha, ainda por acaso não conhece, quem é Itaúsa, acima de tudo, as suas investidas, né, as empresas nas quais ela possui investimento, e de que maneira a gente pode, eu já escutei isso de você, né, e que a gente pode afirmar que a Itaúsa está, como é que eu posso dizer, presente em vários setores diferentes da economia nacional. Por favor. Isso. A gente fala que a Itaúsa, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, né, você é impactado por um serviço, por uma marca do nosso portfólio. E a Itaúsa, ela é uma das maiores holdings de investimentos do Brasil, né, tem uma trajetória de 50 anos e investe em empresas líderes nos setores financeiro, saneamento, energia, infraestrutura, bens de consumo. Muitos, às vezes, não conseguem associar a marca, né, do nosso portfólio à holding, mas nós temos empresas hoje dentro do portfólio como Itaú Unibanco, Alpargatas, que é a dona da Havaianas, Dexco, Portinari, Hydra, Duratex, Duraflor, a Egea, que é uma empresa de saneamento básico, Copa Energia, né, que é a antiga Copagás, Liquigás, que se uniram, NTS, a Motiva, né, a CCR, agora a Aham. Motiva, enfim, é uma empresa que de fato está presente na vida das pessoas, né, por meio dessas marcas tão fortes e empresas líderes, né, nos seus segmentos. E só como curiosidade, uma outra forma também da Itaúsa estar presente é uma empresa de capital aberto. Então, nós temos quase 1 milhão de acionistas, de pessoas físicas que investem na Itaúsa, né, que compram ações. Então, a Itaúsa também está presente na vida dessas pessoas, de quase 1 milhão de brasileiros, e presente em mais de 90% dos municípios. É, eu acho que 1 milhão, olha que número, hein? 1 milhão de investidores. Uau. 1 milhão de investidores. E com É uma certeza eles empresa, devem estar, e com certeza eles devem estar felizes, acima de tudo, pela expansão que vocês têm conseguido fazer. E aí sim, é conhecida como a queridinha da Bolsa, a Itaúsa. e aí tem, e aí em algum momento eu queria explorar um pouquinho sobre isso, né? Até sobre esse momento. Em algum momento dentro desses 6 anos que você está na Itaúsa, você, seu time, a direção da organização sentiram a necessidade, primeiro, de pegar esse marco temporal dos 50 anos e para alguns, apresentar, para outros, rejuvenescer, reengajar ou engajar e fazer contato, né, com a sociedade como um todo. Então, primeiro eu queria falar desse momento, como é que vocês perceberam isso, como isso amadureceu, e aí já pode, na sequência, falar também em que isso se desdobrou, que eu escutei aí você falando, antes da gente entrar aqui no ar, né? Teve vídeo, teve livro, teve evento, teve comercial de TV, teve o famoso mix completo de comunicação integrada. Exatamente. Bom, eu acho que a gente parte, né? Claro que os 50 anos, né, é um marco muito importante para a nossa trajetória, mas nesses últimos anos, a Itaúsa, ela vem diversificando o seu portfólio, investindo cada vez mais, né, em participações em outras empresas, ampliando, né, os setores de atuação. A gente vem consolidando a nossa cultura, a gente fez um trabalho interno de cultura muito importante, né, de cultura colaborativa, ágil, orientada para o desenvolvimento, né, de talentos, e a gente precisava que todas essas mudanças, né, a própria comunicação que cresceu muito, evoluiu muito na Itaúsa nesses últimos anos, a gente precisava que essa transformação interna também se refletisse na forma como a gente se apresentava, né? Então a gente fala que o branding da Itaúsa, ele não nasce de uma necessidade de reinvenção, mas sim da convicção de que as marcas evoluem, né? E evoluem com consistência, com legado, olhando para o seu passado que trouxe, né? O que nos trouxe até aqui e como é que a gente planeja, projeta aí os próximos 50 anos. Então, acho que foi nesse contexto, né, de evolução e não de uma revolução, uma reinvenção, tanto que o nome se mantém, né, o nome Itaúsa, em caixa alta, que a gente entende que a holding, né, ela
passa essa seriedade, essa credibilidade, mas rejuvenescendo essa marca, né? Então, muito mais do que um design novo, né? E o designer ficou muito bonito, né? Uma marca que traz os grafismos e que traz esse movimento, né? Que mostra que a empresa ela está olhando para o futuro, mas é uma etapa estratégica da empresa, reforça a nossa reputação junto aos nossos acionistas, nos reaproxima de público-chave, fortalece o vínculo, né, com os nossos colaboradores e dá essa clareza de quem nós somos hoje e quem a gente escolhe ser nos próximos anos. Então, acho que esse trabalho, e por isso que a gente fez tantas iniciativas, né? Você comentou, tivemos eventos, livro comemorativo, uma exposição, né, que conta a história da marca, a história desse legado de uma empresa familiar, né? Nós estamos falando de duas famílias controladoras, Setúbal e Vilela, que são hoje uma liderança no Brasil, e esse olhar para os investimentos também, né? De transformação, investir em setores, em iniciativas que transformam o Brasil, né? A gente queria contar isso para as pessoas e foi um processo muito bacana, assim, muito colaborativo também. Eu não sei se eu te contei, mas durou 14 meses. A gente teve um apoio de uma consultoria, né? A Future Brand foi a nossa consultoria, e a gente fez um diagnóstico muito profundo que envolveu análise de percepção, um mergulho nessa cultura organizacional, a escuta de públicos estratégicos, né, desde as famílias controladoras, conselho de administração, analistas de mercado, imprensa, líderes, as lideranças das investidas, né, os nossos colaboradores, enfim, foi um processo bem estruturado e aonde a gente queria olhar para a marca, para o negócio, né, para a cultura e para nossa, enfim, para a identidade visual nasceu disso, né, com essa estratégia. A sua fala, né? E aí, aproveitando para quem, olhando aqui para quem está nos acompanhando, acima de tudo, o que a Viviane está dizendo para a gente é que eles fizeram esse amplo olhar diagnóstico, olhando todo o ecossistema de públicos relevantes para a marca Itaúsa, procurando entender de fora para dentro e depois de dentro para fora, para fazer esse match, o que que a organização, como ela se posiciona e como ela se comunica, e como essa comunicação e esse posicionamento é percebido pelo mercado, né? Esse é um processo, segundo ela, que demorou 14 meses. E, de novo, para quem está nos acompanhando, dá para fazer em 2 meses? Dá. Dá para fazer em 2 anos? Dá. Depende principalmente do que você já tem dentro de casa, do porte da organização e dos seus desafios. De maneira geral, se fizer de forma apressada, 2, 3 meses, 4 meses, a não ser que isso já seja um processo que esteja em gestação, a chance que você tenha que essa marca tenha vida curta é grande. Ao passo que quando você faz um amplo diagnóstico, você criou todo o mapa de conexão, acima de tudo, da organização com seus públicos, e isso tende a fazer com que essa organização, essa marca, primeiro, esteja relacionada, alinhada com a estratégia de negócio, porque essa escuta garante isso, e aí você constrói uma jornada, uma estrada para que essa marca ela tenha longevidade. 2, 5 anos à frente. É lógico que o mundo hoje ele é muito dinâmico, mas foram criados os alicerces para fazer isso. Você falou aí 14 meses, Future Brand. Eu queria primeiro pegar, estou olhando aqui para o seu fundo de tela, queria pegar desse valores em ação, porque se por um lado a gente está falando de valor, né, valor até da queridinha da bolsa, pegando o que você falou, por outro, da geração de valor. Então, eu queria entender um pouquinho desse tagline Valores em Ação.
É exatamente isso, né? Ela traz esse conceito, né? Essa assinatura institucional, ela traz esse duplo sentido. Representa tanto a nossa presença no mercado de capitais, né? A Itaúsa, ela tem participações, ela tem ações, ela tem ação listada na bolsa, mas também ela carrega esses valores, né? Que nos representam, valores de ética, governança, solidez, e a gente percebeu nesse processo, Dario, que tudo que a gente já tinha identificado, né, internamente, com o trabalho de cultura, estava tudo ali, né? O rebranding só nos confirmou, então por isso que essa escuta é importante, nos confirmou que esses atributos eles são percebidos, né, pela sociedade. E aí a gente quis trazer que a Itaúsa ela carrega todos esses valores junto com ela, né? Quando a Itaúsa ela entra numa empresa, né, ela adquire participação numa empresa, ela faz isso por meio da sua influência, né? Então ela leva governança para essa empresa, ela leva todos esses atributos de ética, é essa a nossa participação. Né? A gente não é acionista controlador, a gente não, a gente se associa a empresas que operam os negócios, que sabem operar, que são excelentes operadores, e a gente acrescenta, né? A gente agrega valor ali com esses nossos atributos. Então, por isso, do valores em ação. Você falou de três valores, ou pelo menos eu anotei três: ética, governança e solidez. Tem mais algum dentro do pilar, dos grandes pilares da marca? Então, dentro dos pilares, a gente atribui a consistência, né, com visão de longo prazo, que aí a gente está falando de governança, ética, transparência. A gente fala do modelo associativo, a Itaúsa é uma marca associativa, a gente vê isso ao longo das décadas, né? Todo o trabalho sempre foi feito com sócios, então a gente procura se associar a pessoas que têm o mesmo fit cultural que o nosso, né? Então são grandes empresários também brasileiros para ter essa sinergia e promover as boas práticas. A gente fala muito de impacto, então são participações em setores estratégicos no Brasil. A gente causa esse impacto, então onde a Itaúsa entra é para fazer a diferença e um compromisso com a sustentabilidade, né? Atuação responsável junto às investidas e ao nosso próprio instituto. A gente criou o Instituto Itaúsa em 2023 e também faz parte desse olhar aí para a sustentabilidade, de fazer a diferença, né? Hoje para mudar o futuro. Então, para você que está nos acompanhando, se você perdeu, a Viviane falou agora, né, recapitulando, um pilar, a consistência de longo prazo, que se desdobra na ética, na governança da solidez. Falou do modelo associativo, né, ou seja, a Associativo. Itaúsa nunca ela entra para ser sócia, para ser uma alavanca de crescimento e não para comandar, né? Não teria nenhum problema sobre isso, mas não é este o foco. É, acima de tudo, fazer maior, fazer melhor. Então, consistência de longo prazo, modelo associativo, impacto em setores estratégicos, e aí ela passou ali por vários setores, entre eles saneamento, mobilidade, financeiro, por exemplo, energia, e o quarto, e tão importante quanto os outros, um compromisso com a sustentabilidade. Lembrando, se você que está nos acompanhando quiser pesquisar, a Itaúsa tem um histórico de participação no nosso Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou seja, o ISE da B3 de longa data. A Itaúsa sempre primou e chegando, não sei se hoje, mas chegando a estar, inclusive, no Dow Jones em alguns anos como uma Sim, a referência. primeira Ainda está? holding, Dario. A primeira holding É, a compor a carteira do Dow Jones. Nós estamos por 18 anos, se eu não me uau, engano, no Dow Jones. uau. E Exatamente. A então, assim, primeira holding a ter um relatório anual, né, publicado de forma voluntária também, quando nem era uma obrigação. Então, esse é um trabalho de longa data. se você, caso não conheça, né, estar no índice Dow Jones de Sustentabilidade sei lá, é o santo graal para as empresas na questão de sustentabilidade, né? O reconhecimento público internacional da
aí volta aqui, né, da solidez e da consistência com que você trata as questões relacionadas com sustentabilidade. Meu bem, eu queria só voltar, você já falou, mas eu só queria voltar. Como é que foi esse composto de divulgação? Vamos só explorar um pouquinho mais? Teve comercial? Que livro é esse? Que evento para quem foi? Lógico que para investidores também, mas assim, o que que foi feito para a imprensa? O que que foi feito no digital? Vamos explorar um pouquinho isso? Vamos sim. Então, o lançamento ele aconteceu em ondas, né? A gente faseou essa comunicação, desde o pré-aquecimento até enfim, desde o ano passado a gente vem trabalhando, né, nesses 50 anos, e tudo começou de dentro para fora, né? Então, acho que esse é um ponto importante também, porque a campanha, os materiais, tudo que foi produzido foi apresentado em primeira mão para os nossos colaboradores. Então, a gente teve um momento ali de lançamento, né, e de comemoração dos 50 anos, e depois que a gente foi para o mercado. Mas essa campanha Valores em Ação, ela foi vinculada na mídia digital, em out of home, salas de cinemas, jornais, revistas, enfim, canais de notícias, né, TV. A nossa ideia, Dario, era como a Itaúsa está presente na vida dos brasileiros, né, a gente queria estar presente também, né, ser um ponto ali de contato com a marca, promover esse ponto de contato no dia a dia das pessoas. Então, por isso, a gente, né, utilizou de diversas estratégias, né, complementares para que a gente conseguisse apresentar essa nova marca, esse rebranding. Então, desde o metrô até o aeroporto, até os relógios de rua, cinema, enfim, e a gente está indo agora para uma fase 2 de campanha, né? Os resultados ainda são preliminares, mas já são bem expressivos, né? Em 30 dias de campanha, a gente já atingiu 33 milhões de pessoas, né? Mais de 244% de views em programáticas, 50% de impacto em salas de cinema, tráfego para o nosso site, né? Então, das pessoas que chegaram no site, 30% consumiram o conteúdo, a gente vem medindo tudo isso, e o mais bacana quando a gente olha para o social listening, né, que a gente vê que a busca, né, o volume de menções a Itaúsa nas redes sociais cresceu 6,4 vezes mais do que no período anterior, e as menções à Itaúsa, a instituição Itaúsa cresceram também, então cresceram 94, representa 94% do total. As pessoas estão falando mais sobre a instituição do que sobre dividendos, né? Que é um dos atributos ali que os nossos investidores procuram quando vão investir em Itaúsa. Então, são números muito, muito expressivos, né? A gente está muito feliz com o resultado da campanha. Como eu disse, ainda é a primeira fase, essa campanha ela vai até o final do ano. E sobre o livro e a exposição, né? A gente também queria deixar esse legado. Então, a gente inaugurou um centro de documentação junto com esse processo, porque a gente vem trabalhando nesse livro que conta a história da Itaúsa já desde a pandemia, acho que desde 2020, 21, que a gente começou com as primeiras entrevistas. A gente tem um material de memória oral de mais de 100 horas de gravação. Então, nós fomos ouvir, né, buscar os primeiros, né, as primeiras personalidades, né, pessoas chave ali para o negócio que fizeram parte. E então esse processo do livro já dura alguns anos, e desse livro, né, de 400 páginas, a gente também criou uma exposição que fica aqui na nossa sede, e a gente vem fazendo ali vários movimentos também com os públicos-chave, com públicos estratégicos para visitação, a exposição, né, para conhecer essa história, e não é de uma forma linear, a gente optou por contar a história a partir desses atributos do rebranding. Então, a gente tem 4 pilares, 4 eixos que a gente chama da exposição. A gente fala, crescemos juntos, né? Como que a gente foi crescendo juntos? E tudo começa com os valores das famílias, como que esses valores se perpetuaram. Depois a gente fala da construção de legados, que é um outro eixo importante. A gente fala conectamos resultado e impacto, que não é o resultado pelo resultado, né? Como que a gente
causa esse impacto por meio das nossas investidas, por meio da Fundação Itaú, né, Itaú Cultural, Itaú Social, que fazem parte do grupo, por meio do nosso próprio Instituto Itaúsa, e chegamos no Influenciamos o Futuro, onde a gente fala de todo esse trabalho de comunicação, da evolução da comunicação, das nossas investidas, né, o que elas estão fazendo em relação ao futuro, labs, o Cubo, a gente traz um pouco desse overview e a gente chega no rebranding nesse momento atual de Itaúsa. E a gente tem o nosso vídeo manifesto, enfim, ficou uma exposição bem interessante que conta toda essa trajetória e conecta com o rebranding. Se você quiser, pelo que eu entendi, ainda está aberta. Se você quiser botar aí o endereço e mais ou menos as orientações, que dias está aberto, sinta-se à vontade. Tá bem, a gente está organizando ainda esse programa, tá, de Ah, pensei que eu visitas. tivesse aberto. Não, não, ela, como eu te falei, a gente, esse espaço é um espaço novo aqui na Itaúsa, então a gente tem um auditório multiuso e a gente tem aproveitado ali os nossos encontros, os nossos eventos, para depois também fazer a visita à exposição. Ah, Mas a bacana. gente está aberto para, enfim, benchmark, né? Se alguém se interessar e quiser, a gente pode agendar, sim. E falando de benchmarking, vale a pena lembrar aqui, né, que duas das empresas que você listou, que são investidas da Itaúsa, fizeram rebranding recentemente, que é o Itaú, com 100 anos, Sim. e a CCR, que se reposicionou como Motiva, né? Então, não só a holding, como o seu portfólio, em algum momento as empresas lá que vocês têm parceria, associação, estão também revisitando seus posicionamentos. Eu queria, a gente está caminhando para o final, eu queria primeiro explorar a profissional e menos o case Itaúsa, mas a profissional falando para a audiência no sentido assim, o que que você compartilha como principal desafio ou aprendizado e o que que você sugere às pessoas não fazer num caso de reposicionamento? Estou falando isso porque, por exemplo, a gente teve algumas empresas fazendo reposicionamento nos últimos tempos, né? Eu já entrevistei aqui, por exemplo, a, a JLR, que é a Jaguar Land Rover, por exemplo. A gente vê outros reposicionamentos no mercado e eu acho que é bacana a gente deixar isso para quem está nos acompanhando assim, né? O que que ficou de lição aprendida para a profissional Viviane, que ela recomenda que outros profissionais que estão acompanhando façam, sei lá, uma, duas sugestões, e o que que você recomenda como ponto de atenção? Olha, talvez isso não seja o melhor caminho. O que que você diz para a gente? Ah, bom, o que eu poderia destacar, eu acredito que o processo de rebranding, ele não é mudar, né? Não é sobre mudar por mudar, né? É sobre coerência. Então, acho que para empresas que têm uma trajetória consolidada, esse é o desafio, né? Equilibrar a tradição e a renovação. E por isso que eu falei que esse processo ele é muito mais do que estética, é muito mais do que só o designer da marca, né? Ele pede essa escutativa, pede clareza de propósito e coragem, né, para evoluir, por ser uma marca consolidada, né, ter uma trajetória, um legado consolidado. Mas eu destacaria como três preocupações enquanto gestora de marca. Primeiro, o alinhamento interno, que eu trouxe aqui também, né, a cultura como Amor, ponto de partida. Eu me lembro que quando eu cheguei, um dos pedidos foi pelo rebranding, né? Então, essa vontade, esse desejo de fazer o processo de rebranding, ele já é de algum tempo. Então, a gente aproveitou agora os 50 anos, mas foi uma coincidência, porque eu sabia que a gente tinha um processo interno de cultura importante para ser realizado antes, né, da gente de ir para fora, né, a gente tinha que fazer esses alinhamentos internos. A Itaúsa, ela tem culturas, agora eu estou falando da Itaúsa, mas é porque a gente tinha culturas muito diversas aqui, a gente tinha pessoas que vieram do banco, pessoas que vieram da Dexco, né, que era a antiga Duratex, pessoas que eram da Itautec, então a gente tinha um trabalho a ser realizado. Então, primeiro foi a cultura como ponto de partida e depois o processo de rebranding. Acho que o segundo ponto é a coerência entre discurso e prática.
né? Acho que isso é importantíssimo, por isso que começa de dentro para fora. E a consistência, né? A aplicação adequada, sem a gente engessar a marca, essa gestão de consistência mesmo, né? Dos pontos de contato, porque tudo comunica, né, Dario? É Então, verdade. desde tudo que você faz, né? Os fóruns que você participa, tudo a gente está comunicando marca. A gente fez um workshop muito bacana também com os colaboradores depois desse processo. Foi recente até esse workshop, tem algumas semanas, para a gente poder falar sobre tom de voz, explicar, né, as mensagens-chave da organização. A gente fez um para a liderança e outro voltado para os demais colaboradores, porque isso tudo vai dando essa consistência, né, essa aplicação adequada. Que bom, que bacana. Coerência, consistência, né, acima de tudo. Última pergunta antes da gente caminhar para o final. Como gestora de marca, quais são suas três grandes preocupações? Assim, hoje ela nasceu, né, nasceu vamos dizer, o reposicionamento, o rebranding. Quais são três preocupações que você tem como gestora de marca? Eu acho que passa por isso que a gente acabou de falar, né, desse Coerência e alinhamento consistência. interno, da reputação integrada, gestão de consistência, o branding é coerência, né? É clareza, é constância. Então, a gente tem que começar de dentro. Uma marca forte, eu acredito muito nisso, que uma marca forte ela é construída quando o discurso encontra a prática. Então, eu acho que seriam essas três dicas mesmo. Tá bom, tá bom. Viviane, estamos caminhando agora oficialmente para o final. Queria que você deixasse alguma mensagem para quem está nos assistindo. Lembrando que o Bora tem como objetivo, como público-alvo, estudantes ou profissionais de comunicação, marketing, sustentabilidade, jornalismo, né? Uhum. Que queiram, de alguma maneira, entender sobre o universo, o ecossistema de gestão de marca, e quem sabe serem inspirados, não só serem apresentados, mas talvez serem inspirados para fazer essa progressão natural de carreira. Para quem eu falo às vezes, né, e eu trabalhei por muito tempo com engenheiros, por exemplo, né? Às vezes pessoas que têm outras formações, e nada contra engenheiro, mas que têm outras formações, têm uma dificuldade muito grande de entender a, a, a densidade que tem por trás. Não é um logo, não é um desenho, não é alguém, porque senão era arte. Eu contrato um artista e ele vai lá e faz e pronto. É muito, muito, muito mais do que isso. Vai pegando as palavras da Viviane, é você voltar lá na sua essência. Porque às vezes a sua essência está cheia de poeira. Você precisa limpar, você precisa atualizar. Isso ainda faz sentido para a gente? Se faz daquele diagnóstico que ela falou, de 14 meses, que não sei quantos stakeholders mapeados, a gente é percebido, a gente projeta comunicação, ação, atitude, e isso volta para a gente em percepção externa. Então, assim, não é um logo, é técnica por trás, é metodologia por trás, né? E às vezes isso não é percebido. Então, é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade de trazer pessoas, profissionais de renome como você, para a gente conseguir dar vida, dar voz, dar consistência também ao programa sobre isso que a gente advoga. Marca e estratégia de negócios precisam caminhar juntos para gerar valor como um todo. Queria as suas palavras finais, meu bem. Exatamente. Nossa, eu estou inspirada aqui pelas suas palavras. Foi um prazer dividir, né, um pouco dessa jornada com vocês e eu te agradeço pelo espaço e por trazer o branding, né, para o centro das conversas, né? Acho que isso é muito importante. Esse espaço é muito importante para que a gente forme
profissionais cada vez mais conscientes, e eu tenho visto até alguns movimentos nas próprias faculdades. Recentemente, a gente está com uma vaga de estágio e eu tenho conversado com alguns jovens, e tem universidades que já estão olhando para a comunicação de forma integrada, então unindo a comunicação com estratégia, com mídia, né? Tem até um curso novo ali que fala de publicidade, fala de jornalismo, fala de RP. Então, eu acho que esse é um espaço importante para que a gente olhe para a comunicação de forma integrada, que a gente siga construindo marcas que inspiram, que transformam, que geram valor de verdade. Tá? Não sai daí não, só um minutinho. Então, você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado. A gente teve a oportunidade de ouvir da rede de comunicação do Itaúsa. Primeiro, o que é esta organização, que ela talvez fosse para algumas pessoas, espero que não mais, não percebida, e a gente aprendeu hoje o tamanho e a amplitude que ela tem, como ela é vital para o desenvolvimento da economia nacional em diferentes setores, desde energia, saneamento, financeiro, por exemplo, até para as Havaianas, que talvez que você que esteja nos assistindo esteja usando no momento. Então, a gente já conseguiu aprender sobre Itaúsa. Dois, do processo, do backstage desse processo, eu ia usar a expressão longa, mas eu acho que não é a melhor maneira, desse processo estruturado que demorou 14 meses pela sua consistência, sua coerência, pela necessidade de escutar públicos diversos, pela necessidade da formação da cultura interna, da adesão da cultura interna com esse reposicionamento e efetivamente lançar a organização. Então, espero para você que esteja nos acompanhando, que você tenha curtido mais essa conversa do Bora Falar de Branding. Lembrando que o Bora é um projeto acadêmico, a gente não tem nenhum tipo de interesse comercial, a gente não vive de likes, o que a gente vive, acima de tudo, é de inspiração, de entender que a gente pode estar levando a mensagem correta para profissionais que queiram fazer essa progressão. Se você curtiu, clica aqui embaixo, um joinha, acima de tudo, compartilha com quem você entender. Tá bom? Até a próxima, mais uma vez. Um beijo, Vivi. Fica aí que a gente já vai continuar conversando. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.